Ok, vamos dar uma olhada então na medida provisória 1300, agora de maio de 2025. Temos aqui um texto que realmente mexe com estruturas bem importantes do setor elétrico brasileiro, né? Altera um monte de leis desde lá de 1995 até 2022. A nossa ideia aqui é tentar entender as mudanças principais que essa MP traz. O que ela significa, assim, na prática para o mercado, para os consumidores? Parece ser algo impactante em vários pontos. Sem dúvida. É impressionante a amplitude dela, sabe? A gente está falando de, bom, acelerar a abertura do mercado para quem consome menos, mudar regras de autoprodução, ajustar a tarifa social, como os custos são divididos e até, olha só, tentar resolver aquelas brigas antigas na justiça. Vamos focar no que isso realmente mexe no dia a dia, né? Certo. Começando então por um ponto que sempre gerou muita expectativa. A abertura do mercado livre para baixa tensão. Como é que a MP acelera isso? Então, ela coloca datas bem definidas. A partir de agosto de 2026, os consumidores comerciais, industriais, com tensão abaixo de 2,3 kV já podem migrar. E depois, lá em dezembro de 2027, os outros dessa faixa, tipo os residenciais. Isso abre a porta para mais gente poder escolher o fornecedor de energia, né? Aham, E para dar uma segurança para essa abertura toda, eles criaram a figura do supridor de última instância, o SUI. Ah, o SUI. Isso. É tipo uma rede de segurança se o fornecedor do consumidor lá no Mercado Livre falhar, sabe? E o interessante é como vão pagar por isso. Vai ser um rateio entre todo mundo que está nesse Mercado Livre. Entendi. Quer dizer, a liberdade de escolha vem junto com essa responsabilidade dividida pela segurança do sistema todo. Faz sentido. E para quem já gera a própria energia, os autoprodutores, o que muda para eles? Olha, aí tem uma mudança bem significativa. A AMP meio que sobe a régua para alguém ser considerado autoprodutor. Agora exige uma demanda bem maior, 30 mil quilowatts somando tudo, limites individuais também e regras mais duras de participação na sociedade da usina. Parece que o foco é em projetos maiores agora. Mas assim, para quem já estava no jogo antes da AMP, existem regras de transição, tá? Sob certas condições, claro. O ponto principal é que os novos arranjos de autoprodução, eles só valem para usinas que começarem a operar depois da MP ser publicada. Isso pode sim mudar o cenário para projetos futuros. Com certeza, essas mudanças na estrutura do mercado levantam logo a questão dos custos, né? Como é que a MP afeta as tarifas, os encargos que a gente vê na conta? Mexe em várias coisas. A tarifa social, por exemplo, ficou mais simples. Agora é 100% de desconto até 80 kWh por mês. Isso facilita bastante para famílias de baixa renda, né? Incluindo indígenas e quilombolas. Ah, que bom. E na CDE, a conta de desenvolvimento energético, aquela que financia um monte de políticas, também tem novidade. A partir de 2026, mais famílias que estão no CadÚnico, com renda ali entre meio e um salário mínimo per capita, vão ter a isenção da CDE para uma parte do consumo. E outra coisa importante na CDE, aos poucos, entre 2030 e 2037, o critério de tensão não vai mais importar para o rateio. Isso pode acabar redistribuindo os custos entre diferentes tipos de consumidores. Certo. Sabe, para as fontes incentivadas. A MP agora limita esses descontos, só valem para os contratos que já existiam até o fim de 2025 e para o volume original contratado. É uma tentativa de controlar esse subsídio e também evitar fraudes. E mencionaram também Angra, né? O custo da energia nuclear. Sim, isso mesmo. A partir de 2026, os custos de Angra 1 e 2 vão ser cobertos por um adicional na tarifa. Quem paga? Bom, quase todo mundo que usa o sistema interligado, menos o pessoal de baixa renda. É mais uma redistribuição de custos aí. Entendi. Agora, um ponto que sempre foi bem polêmico. A tentativa de resolver aquelas disputas na justiça sobre o risco hidrológico, o famoso GSF. Basicamente, o problema financeiro quando chove menos do que o esperado. Qual a solução que a MP traz para isso? Então, a MP criou um mecanismo. Os geradores hidrelétricos podem negociar lá na Câmara de Comercialização de Energia, que, aliás, perdeu o elétrica do nome, virou só CCE, aqueles valores que não foram pagos no mercado por causa das liminares do GSF. Certo. A troca é a seguinte: eles desistem das ações na justiça e, como compensação, podem ganhar uma extensão da concessão da outorga por até 7 anos. Ah, interessante.
Uma troca de dívida por mais tempo de contrato. Exatamente. É uma forma de tentar destravar o mercado, tirar esse passivo da frente, mas tem um prazo para aderir, só 12 meses depois da MP. Depois disso, não pode mais repactuar o risco hidrológico nesses termos. Uma solução pragmática, talvez, para um problema bem complexo. Essa negociação certamente vai gerar muita discussão ainda. Com certeza, é um ponto delicado. Então, tentando resumir o impacto geral. A MP 1300 acelera a liberdade do consumidor, mas, ao mesmo tempo, redesenha bastante quem paga o quê no setor elétrico. Ajusta regras de autoprodução, mexe em subsídios, encargos e ainda tenta resolver essas pendências antigas. É uma reforma bem estrutural, né? Exatamente isso. E a grande questão que fica é: como é que o sistema, a regulação, vão conseguir absorver e gerenciar tantas mudanças acontecendo, meio que ao mesmo tempo? Garantir que essa transição para o mercado mais aberto seja equilibrada, sabe? Sem criar instabilidade ou pesar demais a conta para alguns grupos. Esse vai ser o grande desafio. Com certeza. Fica então a reflexão para a gente acompanhar de perto. Qual vai ser o equilíbrio final disso tudo? Entre mais liberdade de escolha, esses custos sendo realocados e a segurança do fornecimento de energia aqui no Brasil a longo prazo. A implementação e a regulação que vem por aí serão cruciais.